Boa tarde, Alemanha! Bom dia, Brasil! Este é o canal das Lindinhas! E finalmente o vídeo de Dresden saiu! Sim, a parte 2 da nossa viagem. Você não sabe do que a gente tá falando? Aqui em cima. Como tudo começou. Esse vídeo tá uma semaninha atrasada. Assim, uma semaninha, assim, a gente espera que seja uma semaninha, né? Porque a gente tá com o nosso cronograma um pouco bagunçado. A gente já explicou no último vídeo que a gente fez, que foi o vídeo do quê? Do nosso Um Ano de Alemanha! Yeah! E como vocês podem perceber, a gente agora não está em Dresden. Não, a gente não tá em Dresden. A gente tá fazendo esse vídeo por quê, então, Nathalie? Porque, na verdade, foi tudo uma viagem só. E aí a gente tava meio que ao mesmo tempo correndo pra conseguir ver o máximo de coisas possíveis em um dia. A gente também já tava um pouco cansada, então a gente não conseguia ficar parando pra fazer, tipo, explicações. Até porque senão a gente iria acabar atrasando o grupo e a gente não queria. A gente tava querendo aproveitar com todo mundo, né? Então a gente tava ouvindo as explicações, né? Que a gente tava com a nossa guia particular, a Marcela. Marcela, nossa guia particular, ela tava explicando as coisas pra gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tava lá prestando atenção, né? Conversando com o pessoal, não deu pra ficar gravando sobre todos os pontos que a gente viu. Então a gente vai fazer um apanhado. A gente vai, obviamente, mostrar a cidade pra vocês, que vocês já podem até estar vendo agora, né? Um pouquinho da cidade de Dresden. É uma cidade muito bonita. Sim. É uma cidade que ela é a capital, né? Do estado da Saxônia, o nosso estado. Então, em si, o tamanho dela com Leipzig é mais ou menos parecido. Ela aparenta ser maior. A gente achava que ela era maior, mas parece que população e metros quadrados, quilômetros quadrados são bem parecidos. Então assim, só que é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é muito perto daqui, ela é uma coisa completamente diferente. É muito diferente. Ela já tem um aspecto muito mais histórico. Então, por exemplo, castelos, igrejas, que você vê, já tem aquele concreto. Tipo, É robusto. Rústico. Rústico. É rústico. Mas é verdade, ela tem essa pegada meio que pro imperial, né? Pra uma coisa meio assim de... Eles conseguiram ficar bem mais fiéis, né? Do que era. E acho que ela não foi tão destruída quanto Leipzig. Pode ser, porque tem muita coisa ali que parece ser bem original. Chegando na cidade, nós chegamos aonde? A gente chegou, na verdade, no Neustadt, né? Que seria a cidade nova. Então, lá a gente conseguiu ver mais coisas de rua. Tinha o prédio lá, que é o azul e o amarelo, que é muito legal, que vocês devem estar vendo aí. Que ele tem como se fossem instrumentos. Então, na verdade, o legal do prédio é quando está chovendo. E pra chegar lá, como é que é? A gente vai entrando, tipo, parece que a gente tá invadindo uns prédios, tipo, é muito legal. Mas tem umas coisas assim, são cada detalhe, a gente ama essas passagens que são meio galerias e tal. Você tá andando na rua e fala assim, vamos entrar aqui. No meio de dois prédios, você fala, ok, vou entrar num prédio agora. Aí você sai no meio de uma vilinha, que tem um restaurante, tem um café, tem uma lojinha. Aí você fala, nossa, querida, aí você entra numa outra passagem, aí tem um outro restaurante, aí tem um prédio lá que tem os instrumentos, que é muito legal. E aí você sai daí e fala assim, vou direto pra rua. Não, você vai pra um outro caminhozinho. É tudo assim meio que por dentro dos prédios. É muito diferente, é muito legal. Então assim, no Neustadt, a gente acabou vendo mais esse prédio. A gente aproveitou, comeu, né? Porque a gente precisava almoçar. E aí a gente já foi pro Altenstadt, que a gente também pegou o transporte público da cidade. Porque isso é uma coisa muito legal. A gente não sabe se todos os estados da Alemanha têm isso, mas aqui no nosso estado tem o bilhete estadual. Então você compra... Você consegue comprar com um grupo de amigos, né? Então assim... Sei lá, o primeiro custa 35 euros, mas aí a cada amigo que vai adicionando vai crescendo só tipo 7 euros ou 5 euros. Então se você divide por todo mundo, sai super barato. E você pode viajar pelo estado inteiro da Saxônia.
Saxônia. Vale por um dia esse bilhete, mas você pode sair, por exemplo, a gente saiu de Leipzig, fomos para o Castelo, do Castelo fomos para Dresden, de Dresden voltamos só com esse ticket que a gente comprou. E ele dá direito a transporte público nas cidades que você visita. Então a gente podia ter ido pra qualquer cidade do estado, né? E passado o dia, voltado, andado, passeado. Então é muito legal, porque, né? Sim. Principalmente se você tá com um grupo de amigos, que aí acaba que nem sai tão caro, dá pra aproveitar bastante o dia. É muito legal. Então a gente foi, pegou os transportes públicos, que é engraçado que também, tipo, é super diferente, até o negócio, a maquininha de comprar dentro do É tão trem. parecido e tão diferente, né? Que você fala, gente, como é que pode, né? É uma cidade vizinha aqui, é 1 hora de distância, sei lá. Sim. E é tudo tão diferente, tão perto. Mas aí a gente chegou no Altestadt, que é a cidade velha, Sim. que é um centro histórico enorme, maravilhoso, com todas as separações, porque é uma coisa assim. É assim, eu não sei, eu nunca tinha ido numa cidade tão histórica, assim, eu acho, assim, com um castelo, né, que tem essa parte mais medieval, imperial, não sei se seria a palavra certa, mas imperial, mas imperial, assim, né, e é muito interessante você ver o tamanho das arquiteturas, tudo feito com aquelas pedras, né. É que estão até, vamos dizer, chega a ser sujas, né? São sujas por causa do tempo que passou, né? Teve até a igreja da Frauenkirche, que ela acabou sendo quase que totalmente destruída por causa da Segunda Guerra e tal. Mas, por exemplo, a Marcela conta que antes ela tinha esse aspecto, só que aí eles resolveram limpar. E aí ela fica até meio que, tipo, parece que ela tá desconectada. Não, assim, ela tá bonita, né? Mas, tipo, enquanto todo o resto tem... Porque, por mais que seja sujeira, você vê... É a história, né? O né? tempo Então... que essas coisas estão lá. Aí a gente passou pelo mural dos azulejos. Como é que é, Marcela? Nessa parede estão todos os reis da Saxônia. Todos os reis da Saxônia? É, todos que foram reis aqui. E termina lá com Augusto Forte, que é o do castelo que a gente foi ver. Nesta rua tava rolando uma intervenção artística. Era pra ser muito interessante, mas eu acho que o cara não foi muito com a nossa cara, com a cara dos brasileiros, sabe? Ele achou que a gente devia estar fazendo uma bagunça. Apesar de que a gente colocou a moedinha lá. Sim. Era pra ele ter dado uma mexida. Eu tentei interagir um pouquinho mais, não rolou. Mas depois a gente viu que ele deu uma dançadinha pra uma outra pessoa, entendeu? Mas era interessante ver a graça. Sim. Assim, o cara teve uma hora que ele se mexeu, era um negócio assim muito legal também, né? Então, como em todo grande centro de cidade, temos o quê? Artistas de rua, tem estátua humana, tem esse tipo de intervenção, tem música, tem tudo. Sim. E aí é legal que a gente depois até conseguiu entrar, né? Assim, ir por trás. É porque esse mural, na verdade, é a parede de uma casa, um castelo, eu não sei direito o que é aquilo. Onde é que era, Marcela? Ah, a gente tá dentro do monumento de azulejo? É. Que legal. Aí era também onde ficavam os cavalos, essas coisas assim. Eles se arrumavam pra sair pra caça. Olha só. Diretamente de Dresden, nossa correspondente Marcela falou pra vocês o que é o mural dos azulejos. Sim. E essa parede dos azulejos, ela fica próxima do rio Elba, que é o 12º rio mais longo da Europa, se eu não me engano. Porque ele vai da República Tcheca até o norte da Alemanha. Então é bem grande. Sim. E nele tem a ponte Augustus, né? Uma das pontes
era a Ponte Que é Augusta. essa daí que vocês estão vendo, inclusive. Que tava em obra. É isso que eu ia falar. Como vocês podem reparar, tá tudo em obra. Alemão ama Baustella. A Baustella, né? Então tava com bastante coisa assim de renovação mesmo, né? Reestruturação. Mas dá pra ver como é bonito e como é diferente nessa arquitetura. É muito diferente, por exemplo, aqui do nosso centro histórico de Leipzig. Não tem esse tipo de arquitetura, né? Esse tipo de ponte, assim, a gente não vê aqui. Mas é muito interessante, né? Tinha uma vista bem bonita, né? Sim. Onde a gente tava. E aí de lá a gente assim, foi meio que andando pelo centro, né? E tinha um negócio que devia ser muito legal, que era meio que não era um chafariz, acho que era tipo uma fonte, que era pra estar cheia de água, mas infelizmente tava em reforma. Também, Então, isso aí a gente desce. A gente desceu, que era num gramado, assim, que antes era onde... Ah, tinha as festas do palácio, não era? Exatamente. As festas do rei. As festas do rei eram lá. E aí teve até a Marcela contou pra gente a história, que teve uma vez que eu acho que a população estava com muita fome, Sim, alguma tava coisa assim, passando tava muita fome. E eles fecharam, a população fechou o pessoal dentro do castelo, foi uma coisa assim. Então o pessoal que tava dentro do castelo não conseguia sair, então, né, ficaram presos lá dentro. Eu não lembro direito, mas eu acho que é essa a história. Se alguém souber melhor, pode até digitar aqui embaixo nos comentários pra gente, porque, né? Sim. E a gente, antes de chegar nessa fonte, a gente passou em frente à... Não é orquestra, é em frente ao... Ópera. Em frente à Ópera de Dresden, que é considerada uma das mais bonitas da Alemanha. Ela realmente, assim, a gente não entrou, mas ela parece ser muito bonita mesmo. A gente até tentou dar um jeitinho de olhar ali numa porta, né? Mas tinha não segurança só ficou assim pra gente, tipo, ai querida, vai aonde, né? E a gente, né? Nada não, só queria ver. Mas realmente bem, bem bonita a arquitetura. Sim. E tem um museu de porcelana também na cidade, que inclusive nesse lugar lá onde tinha aquela área das refeições, do palácio e tal, tem um relógio com vários sinos de porcelana e a cada hora que passa Eles tocam tudo. eles tocam. A gente acabou não pegando a hora redonda. Tava nesse tipo, o que mais que a gente pode ver e tal. E aí a Marcela levou a gente E um restaurante. num restaurante que na verdade tinha uma igreja que era da amante do rei Augustus. Porque na verdade o rei Augustus, né, aquele que a gente foi Do no castelo de Maritzburg, que vocês viram no vídeo anterior, ele teve 365 filhos. Sim, 365 filhos. E o que acontece? Não foi tudo com a mesma mulher, obviamente, porque não dá, né? Infelizmente não, né? Graças a Deus, não dá. Não dá pra ser tudo com a mesma mulher. Mas ele tinha a esposa dele, que era a rainha, e ele tinha várias e várias e várias amantes. Então ele teve caso com muitas e muitas e muitas mulheres. Só que uma dessas amantes era a amante favorita do rei Augusto. Se eu não me engano, o nome dela era Sophie. Estou certa ou estou errada? Eu acho que é. Eu acho que é a Sophie. Era a amante favorita dele e era o amor da vida dele, vamos dizer assim, né? Fazer um romance aqui. E tanto que nesta igreja estava o coração de Sophie, porque teve um determinado momento que falaram pra ele, não dá mais pra você ficar com ela, né? Então você vai ter que escolher. E ele, né, obviamente acabou que fez a escolha de não ficar com a amante. Sim. Eu não sei detalhes exatos da história, mas pelo que eu me lembro, a minha memória não é das melhores, tem alguma coisa assim. E o coração de Sophie estava nesta igreja que foi completamente destruída. Só sobrou uma das torres. Só sobrou acho que uma das um torres. Um pedaço das torres. E tem lá uma maquete, né, de como era a igreja. E hoje em dia tem um restaurante muito legal ali. Que é no Keller. Ele é subterrâneo, então você... Se a gente chegou assim na praça, você fala, vamos levar vocês aqui para que vocês vejam esse restaurante. A gente falou, tá bom, né? Era tipo... Assim, parecia normal, um restaurante de mesinha na rua, né? Gente. Aí você vai e desce uma escada.
Ele é totalmente temático. Vocês estão vendo aí, tipo, tem mesa com carrossel. Gente, é muito tem legal. mesa que são, tipo, os tronos. Parece uma caverna mesmo, assim, a gente ia andando, teve uma hora que eu já não sabia mais onde é que eu tava, enorme o negócio, assim, eu já tava perdida, assim, eu falei, mas eu não sei sair daqui, assim, mas é muito legal, vale muito a pena. Assim, a gente não ficou no restaurante, mas vale a pena a experiência de ir e conhecer, Com né? certeza. Mas logo depois a gente já tava muito cansada. Sim. Dresden, a gente, pelo que a gente vê, é uma cidade muito bacana, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra conhecer em Dresden. Só que tem que ser assim, a gente vai ter que ir um dia só pra Dresden e com o roteirinho assim pra fazer, porque o que a gente fez foi, ó, às vezes assim vale muito a pena, é uma cidade muito bonita. E com muita história. Sim, então gostamos muito e esperamos que vocês tenham conseguido ver um pouquinho. Sim, de Dresden, porque vale, olha, achamos muito, muito bonitos. Era completamente diferente, né? Porque no centro tinha... Porque é uma cidade com um fundo histórico de reinado. Então tinha passeios de carroça, tinha aqueles carros bem antigos. É uma vibe completamente diferente, Sim. assim, vale muito a pena pra ir, pra conhecer. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam este vídeo. Se você não tá inscrito neste canal, faça o quê? Se inscreva e ative o sininho. Sim, comente, fala pra gente. Vocês gostaram das histórias que a gente contou? A gente esqueceu de alguma coisa? A gente errou alguma coisa? Pode falar aqui, gente. Vocês já foram pra Dresden? O que vocês acharam? Isso, o que vocês acharam? Se vocês não foram, tem vontade, conta pra gente, conversa aqui com a gente, tá bom? A gente também tá lá no Instagram, então por favor sigam a gente no Instagram das Lindinhas. E a gente vai deixar também algumas sugestões, né, de vídeos. Sim, continuem aqui, assistam esses próximos vídeos. Não saiam do canal das Lindinhas. Sabe o que vocês devem fazer? Passar adiante a palavra das Lindinhas! Até o próximo vídeo. Bis bye!